É motivo de muita alegria a gente estar aqui hoje novamente, mais uma vez, ser recebido aqui nesse grupo, porque tem essa energia maravilhosa, né? A gente sente o amor lá, né? Bom, então hoje a gente vai falar sobre a justiça divina como instrumento de progresso. Agora eu queria só pedir, lembrar como é que é o formato, né, que a gente vai trabalhar hoje. Primeiro, pelo amor de Deus, não deixe pergunta para o final, porque ninguém faz pergunta no final, né? Então, não gostou, não entendeu, acha que eu estou errado, não é porque eu estou aqui que eu estou certo, né? Interrompe, faz um comentário, faz uma parte, não tem o menor problema. Se a gente não conseguir terminar os 208 slides, não tem problema. Tá tranquilo, a gente volta no outro dia, né, e continua. Então, o tema de hoje é a justiça divina como instrumento de progresso. Vamos ver se eu consigo. É outro. Né? Bom, qual é a motivação, né, que me traz a ter esse interesse por esse tema? Bom, motivação é diversa, né? E eu vou citar uma delas aqui que faz parte do Céu e Inferno. Eu não sei se todos aqui já leram o Céu e Inferno. Pois é, não tem problema, porque eu também nunca li inteiro, estou tentando. E o Céu e Inferno, ele é conhecido, tem uma seção que é o Código Penal da Vida Futura. E ele fala que a justiça de Deus, sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma ação boa, um só bom movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. Ou seja, tudo é levado em consideração, tudo é considerado. Então, e aqui vem, a cada um segundo as suas obras. Então, eu acho que esse movimento da justiça divina é o motivador, né, para eu estar tentando trazer esse assunto para discussão. Nós vamos ver o seguinte, eu vou citar aqui, eu vou me referir, eu vou passar por vários, como da outra vez, por vários pedaços, várias citações de várias obras, né? Todos os livros da obra básica e mais alguns, e em alguns momentos eu vou contradizer o que está escrito ali, aparentemente, né? Por que isso? Porque a ideia é gerar uma discussão, não é simplesmente eu chegar aqui e ler alguma coisa ou falar uma coisa que talvez entre por aqui, saia por aqui, né? E não promova esse engajamento. Então a ideia é justamente essa, né? Tacar fogo na audiência para a gente, né, para ter interesse em participar e às vezes fala assim, não, discordo de você, acha que eu... Não necessariamente, como eu disse, não necessariamente porque eu estou aqui, eu estou certo, né? Então, essa é a motivação. Então vamos falar um pouquinho sobre a justiça. O que é a justiça? Aquele momento constrangedor, ninguém fala nada, né? Vamos lá, alguém, o que é justiça? Bom, a justiça. O que é justiça? Existem dois conceitos de justiça, né? Então, a justiça humana, ela existe para quê? Ela existe para que nós possamos conviver em sociedade, posto que não somos espíritos puros, né? Somos invejosos, temos raiva, acessos de raiva, né? Às vezes temos vontade de enganar alguém, né? Então nós temos uma necessidade de ter alguma coisa que nos contenha, não é isso? O que Moisés fez? Moisés chegou, desceu lá da montanha com 10 mandamentos, primeira fotografia em pedra, né? E trouxe uma lei divina. Em cima, além da lei divina, ele teve que impor uma lei humana para conter o povo hebraico. Não é isso? Os 10 mandamentos não contêm olho por olho, dente por dente, não tem isso lá. Então, Moisés precisou estabelecer, e depois o próprio povo foi se administrando, e foram estabelecidas regras. Né? Ninguém dizia, nos 10 mandamentos não tem para apedrejar ninguém. Né? Mas no Velho Testamento tem isso. Né? Na Gênesis tem. Se o filho desrespeitar o pai e a mãe e insistir nisso, for um beberrão, um comilão, o pai e a mãe podem levá-lo para os anciões da tribo, da aldeia, da cidade, e ele será colocado no madeiro e morto. Isso não está nos 10 testamentos. Mas o que é isso? Para disciplinar aquele povo, que na época era um povo muito rude, muito violento até, né?
Então, a justiça humana existe para isso, para conter a gente. Ela tem um caráter punitivo. Quem aqui, se não cometer nenhuma infração de trânsito, ganha um bônus do governo? Ninguém, né? Mas passa um sinal vermelho e se for pego, vai pagar multa. Então, existe para conter a gente. Essa é a justiça humana. A justiça divina faz isso? Vamos ver. Propósito da justiça humana, comentamos, né? Que a gente consiga viver em sociedade, que nós contenhamos os nossos interesses. Justiça versus vingança. É aquilo, né? Alguém faz alguma coisa com a gente fala assim, não, eu perdoei, mas Deus é justo. Ou seja, a gente confunde justiça com vingança. A gente tem uma dificuldade muito grande em ser passado para trás, em ser enganado, né? Em ser violentado nos nossos direitos, né? Muito difícil. A gente não... Chega alguém, dá um bofetão no rosto da gente, a gente é invadido por aquela onda de solidariedade, né? Oi, irmão, vem cá, dá um abraço. Não acontece isso, né? Então a gente confunde justiça com vingança. Né? E agora, castigo, punição e amor. Deus é um senhor muito idoso, barba branca, que fica no alto do Olimpo, né? Junto com Zeus, ou com quem quer que seja, e ele está lá em cima para castigar a gente, não é isso? A gente faz uma coisa, dá uma topada, né? Machuca um dedo, é isso? Ou Deus é amor? Então a gente vai ver aqui dentro da obra da literatura espírita, em especial nas obras básicas, referências a castigo e punição. E o que eu gostaria é refletir sobre isso, né? O que é o castigo, o que é a punição. E por que a gente precisa de castigo e de punição? Se é que precisa. Culpa, culpado, responsabilidade, responsável. Quer dizer, o que é a culpa? Existem duas coisas aí, né? O culpado é aquele que foi identificado como sendo o criminoso, vamos colocar aqui. Mas e a culpa que a gente sente? Por exemplo, eu abandono, eu tenho mulher e filhos, aí eu cansei daquela mulher, abandono a mulher, a Deus dará, abandono meus filhos e vou embora. Vou arrumar uma mais nova, ou vou mudo de país, ou o que seja. Será que isso em algum momento vai me gerar alguma culpa? Né? Pode ser que gere. Pode ser que eu, num outro momento, em vez de eu me sentir culpado por aquilo, eu identifique que eu tenha sido responsável pelo meu ato. Tá? Então tem uma diferença entre culpa, né, e responsabilidade. Se eu for um espírito assim com o coração muito endurecido ainda, muito ainda, vamos dizer assim, preocupado com a minha própria sobrevivência, né, eu talvez não sinta nada, simplesmente abandone, olhe para trás, né, e vou embora. Não sinto nada, não sinto remorso, não sinto culpa, não me sinto ingrato, nem coisa nenhuma. Então existem sentimentos que podem decorrer das ações não tão generosas, não tão boas que nós possamos tomar. Tá? Então nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho. Então aqui no Pensamento e Vida, nós temos, vamos começar agora a falar dos textos das obras que eu selecionei aqui, que foram selecionadas para hoje. Né? No capítulo 11 do Pensamento e Vida, né, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Então quer dizer que nós temos uma opção de passamos por uma experiência, não conseguimos resolver aquele assunto, voltamos para o começo, para viver de novo, né? Para poder resolver aquele problema. É desta maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades de evolução, necessidades de progresso. Tá? Aí aqui no capítulo 20, nós temos a nossa justiça chega à vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Então fala da nossa justiça, a justiça humana, ela está ligada à vingança. Na verdade, teoricamente, filosoficamente não. Mas ela inclusive existe para conter, né, essa vingança. Antigamente, do povo hebreu, se eu ia lá na família lá do Pedro, roubava uma ovelha, o Pedro chegava e acabava com a minha família, minhas mulheres, meus filhos, pegava meus animais todos, e isso era normal. Aí a justiça veio para inibir isso. Roubava uma ovelha, tinha que pagar uma ovelha de volta. Ficava na mesma coisa, né? Dentro do equilíbrio, do controle. Tá? Capítulo 30, o amor.
né? O amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas, é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Quer dizer, justiça e amor ligados, né? Então, se o amor é a coisa suprema, vamos falar assim, né? Que é aquilo que a gente tem realmente que aprender a vivenciar, a justiça pode ser alguma coisa que nos ajude a desenvolver esse sentimento. Esse sentimento, essa vivência. Vamos colocar dessa maneira, né? Talvez. Bom, a Gênese. A Gênese fala que, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, porque está na Terra, porque sofre temporariamente e vem por toda parte a justiça de Deus. Justiça do homem? Não, justiça de Deus. O Livro dos Médiuns, parte primeira, a Espíritos. Dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus. Né? Aí vem aqui. E isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus. Né? A justiça de Deus presente na Gênese, presente no Livro dos Médiuns, né? E presente no Evangelho. Vamos ver algumas passagens do Evangelho aqui. Causa das aflições. Aí está falando de duas causas das aflições que nós vivemos, né? As anteriores a esta existência e as que nós causamos nessa existência. Por exemplo, se eu tropeçar aqui, cair de testa nesse negócio de alumínio aqui no chão e abrir a minha testa, é um sofrimento gerado por essa existência. Não tem nada a ver com vida pretérita, né? Agora, se por acaso eu tiver nascido ou tiver um filho com paralisia cerebral, o que explica isso, né? Se alguém que já nasceu com uma deformidade grande, sem uma perna, com meia perna, às vezes né, eu não sei como é que chama isso, dois corpos colados, né? Exatamente, né? Então é uma situação que, por que existe isso? Tem uma razão, tem uma explicação, que nós não sabemos, mas existe, nada é por acaso, né? Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Tá? Então, a justiça de Deus, ela está atuando sempre na nossa existência, nos dando conforme os nossos merecimentos e nos ajudando enquanto nós necessitamos de ajuda. Espero que isso faça sentido por enquanto. Alguém tem alguma pergunta? Faz sentido? Faz sentido. Vamos lá. No capítulo 5, bem-aventurados que têm puro coração. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho. Do que está falando aqui? O que está acontecendo? Às vezes, pode acontecer, por exemplo, eu abandonei a minha mulher, ou nesse caso aqui, eu abandonei os meus pais, né, e eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Porque o abandono, ele pode gerar um problema para quem foi abandonado e um problema para quem abandona. Porque não é uma coisa correta, vamos colocar assim, uma coisa cristã de se fazer. Então a gente, digamos assim, a gente gera ali um vínculo negativo com relação àquilo. Né? Agora, às vezes, se eu me sentir culpado porque eu abandonei os meus pais e eles desencarnaram, às vezes, plano de ajuda, né? Essa necessidade, e eu tinha recursos, e de repente aquilo me gera uma culpa, o que pode acontecer? Eu talvez queira passar pela mesma experiência para expurgar isso dentro de mim. Faz sentido, gente? Né? Eu fico com aquela coisa, aí de repente eu tenho uma culpa e eu preciso, né, passar por aquilo. Primeiro para vivenciar aquela experiência, né? E talvez para expurgar. Agora, também tem outra possibilidade. Se eu tiver um pouco mais de equilíbrio, talvez, um pouco mais de desenvolvimento, eu posso pensar o seguinte: não, peraí, eu abandonei eles, isso não foi legal de mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar idosos necessitados e ampará-los na velhice. Não é uma outra forma de corrigir o meu procedimento não tão cristão? Né? Então, a gente, às vezes, tem um caminho, né, através do sofrimento, pela dor, e às vezes através do trabalho, pelo amor. E os dois conduzirão ao mesmo destino, ao mesmo fim. Faz sentido?
Passei pela pena de italiano. É isso falando isso nessa situação aqui, né? De quando a gente tem a culpa, a gente precisa sofrer para expurgar aquilo da nossa mente. Mas essa circunstância não pode servir de excusa ao filho, porque o seu turno terá que ser castigado em seus próprios filhos de outra maneira. Aí vem a palavra castigo. Né? Vamos guardar isso, vamos ver se isso vai fazer sentido depois. Né? Aqui, no capítulo 5, bem-aventurados que têm pelo coração, se por sua bondade, Deus, né, lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro nos aponta o caminho dizendo, quem matou a espada, pela espada perecerá. A criatura é sempre punida naquilo em que pecou. Existe pecado? Não. Né? Existem atos e responsabilidades. Então quer dizer que tem punição? Peraí, Alexandre, como é que é? Gente, essa foi a palavra que foi usada no contexto para passar uma ideia. Né? Ninguém, obrigatoriamente, colocar assim, não necessariamente em todas as situações, alguém terá que ser punido por alguma coisa que tenha feito. Como eu falei, eu abandonei os meus pais, opa, errei. Então eu posso trabalhar, né, amparar pessoas que necessitem de amparo em correção àquela experiência que eu tive negativa. Faz sentido isso? Tá? Então, peraí, então quer dizer que não tem punição? Não sei. Deus é punição, é castigo ou Deus é amor, misericórdia? Agora são os encarnados. Né? É amor e misericórdia. Então Deus não está esperando a gente tropeçar para castigar a gente. Imagina quantos raios ele tem que jogar na cabeça da gente? Ia faltar raio. Né? É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus. Se teu olho for motivo de escândalo, arranca. Então está aqui dando a possibilidade de que, às vezes, a gente, por falta de progresso, falta de desenvolvimento espiritual, a gente não consegue tomar o caminho do amor, da responsabilidade. A gente fica culpado e precisa sofrer para poder expurgar essa culpa da gente mesmo. Né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Então você quis dizer assim, que se a gente erra e consegue reparar os erros, ele no caso teria evitado do filho ter vindo para ele sofrer com aquilo, é isso? Olha, não é necessário que o filho repita a situação com ele. Porque senão vira um ciclo, né? Não, mas o filho pode vir como prova, não como expiação, como prova, e ele entender e não se sentir abandonado. Aí o filho pode estar acumulando o seu próprio débito, mas não comigo. Quando a gente comete a gente vai ver isso aqui depois, quando a gente comete uma ação, digamos, eu vou e estou assim irritado, né? Aí a gente se esbarra no metrô, eu estou assim muito irritado, eu dou um empurrão, o metrô passa por cima de você, você desencarna. E assassinei, voluntário ou involuntariamente. Eu criei um débito para mim. Eu criei um débito com relação a você. Então, o débito com relação a mim eu preciso valorizar a vida. Eu não posso cometer assassinato. O débito com relação a você, eu tirei a sua vida. Então, são duas coisas que eu vou ter que acertar. Uma é comigo mesmo e a outra é com você. Então, aí eu teria uma reparação com você, por exemplo, você poderia vir, meu filho, minha filha, né, ainda para facilitar a vida, poderia vir com paralisia cerebral, exigir a minha dedicação integral, né, durante anos e anos, né? Essa seria uma opção, por exemplo. Então, aí eu estaria retificando o meu débito com relação a você. Agora, por eu não valorizar a vida, eu posso vir numa situação de doença muito grande, ficar 6, 8, 10 anos com uma doença, essas doenças horrorosas que a gente começa a apodrecer e tem consciência disso, né? Também ficar inconsciente não conta, né? Então, existem maneiras. Ou, por exemplo, eu poderia vir como médico e ajudar crianças. Eu poderia criar um lar, um orfanato para ajudar a vida. Então tem sempre o caminho do amor e o caminho da dor. Mas esse só serve para comigo. O débito que eu adquiro com você
Isso eu vou ter que se acertar com você de alguma forma. Aqui, com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo. Opa, vamos voltar aqui. Né? Que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Às vezes, aqui, o que é isso aqui, né? Às vezes, um inimigo, ele pode... Nós somos instrumentos de Deus, não é isso? Deus escolhe atuar na criatura através da criatura. Então, muitas vezes, existe uma situação e a situação, alguém se aproveita da situação para que se exercer uma causa, uma ação da justiça através de uma pessoa. Está fazendo sentido isso, Fátima? Sim? Não? Se eu precisar passar por humilhações, se eu precisar ser humilhado porque eu humilhei muito e tenho essa culpa e eu preciso expurgar essa culpa sendo humilhado publicamente, eu talvez precise de alguém que eu me humilhe. E não necessariamente vai ser um cristão, porque ele pode estar acumulando um débito. Mas acontece que se ele ainda estiver no estágio evolutivo, que ele ainda não tem essa responsabilidade toda, ele pode ser instrumento da justiça divina. Faz sentido isso, gente? Está fazendo sentido? Faz sim. Tá? Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Aí vem aqui. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com a justiça divina. Tá? Então, quando a gente pensa em justiça divina, a gente não pode pensar em fevereiro de 2019. A gente tem que pensar em fevereiro de 1009 até fevereiro de 2009 e talvez um pouco mais. Bom, o Livro dos Espíritos, olha só que interessante. Capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Quantas leis morais tem nome composto? Existe lei de justiça, lei de amor e lei de caridade? Não. Lei de justiça, de amor e caridade. Por que isso? Porque a justiça e a caridade são formas de manifestação do amor. Por exemplo, o meu filho, 9, 10 anos, vai numa loja, furta alguma coisa. Chega em casa, descobre que ele furtou aquela coisa. Porque eu amo, eu não o castigo, eu não o puno. Eu não o ensino o que é correto. Tô tendo amor por ele? Não estou, porque eu não estou sendo justo. Né? Então a justiça e o amor, e a caridade, desculpe, são instrumentos do amor. Tá? E a justiça e a caridade são formas de manifestação do amor. A gente não pode amar sem ser justo e sem praticar a caridade. Não há condição. Se a justiça, até a caridade a gente entende isso, né? Porque a caridade a gente entende isso que é uma coisa assim nobre, tá? Mas a justiça é a justiça. Se a gente não for justo, o que é justiça? O que as obras básicas nos ensinam que é a justiça? É a gente respeitar o direito de todo mundo, de cada um. Não passar por cima do direito de ninguém. Isso é, porque isso é equilíbrio. Tá? Alguma pergunta aqui, gente? Eu não vou fazer a brincadeira dos sós encarnados de novo, não. Ok, então vamos lá. Olha só que coisa interessante. Esse slide até talvez não esteja muito dentro do contexto, mas eu acho que ele dá uma visão, eu acho que interessante das revelações, né? O Moisés, a primeira revelação, ele trouxe o tema central da época, não dos 10 mandamentos, da justiça de Moisés, do ensinamento de Moisés, era a justiça, porque ele pegou aquele povo rude, violento, ignorante, a humanidade ainda na sua infância, e deu ali, pessoa que conhece um pouco de militar, deu um cobre-alinha ali, acertou, organizou a casa, limitou a ação, limitou a violência dentro do contexto social dele, impondo ou trazendo a justiça. Depois veio Jesus, cujo tema central foi o amor. A máxima que Jesus disse também é os primeiros 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, é isso? Ou como gostaria de ser amado, uma coisa assim. O próprio Jesus falou assim:
Foi preciso que Deus enviasse Moisés pela dureza dos vossos corações. Exatamente. Então tinha que, né, dar um... Aguenta aí, pessoal, contenha. E depois Jesus veio trazendo a mensagem de amor. Aí, o que aconteceu? Quando veio o Espiritismo, ele veio trazer fora da caridade não há salvação. Não é isso a máxima do Espiritismo? Não é isso que todo mundo fala? Então, olha só que coisa interessante. Justiça, amor e caridade. No capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Eu fiz um tracinho, me desculpe. Né? Que coincidência, né? Coincidência isso. Ah, então vamos lá. Ainda estamos aqui, né? No mesmo... Não, desculpe. Né? O Livro dos Espíritos perguntou de 7.3. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ou seja, a ideia de justiça é um conceito social ou é uma coisa que nós trazemos do mundo espiritual? Está de tal modo na natureza que vos revoltais a simples ideia de justiça, desde que não seja cometida por nós. Porque se nós cometemos a injustiça, a gente vai arrumar uma justificativa. Ah, não, eu empurrei ela na barra do trem porque ela me deu um empurrão. O quê? Não pode olhar para mim desse jeito? Não é assim? Nós não somos assim? Né? Ah, não, eu furtei um copo do pão, mas eles têm tantos copos lá, eles não vão sentir falta de um copinho. Né? O pessoal que gosta de fazer coleção de copo de pano. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram. Ou seja, as nossas paixões, os nossos vícios propositais, porque nós gostamos de ter esses vícios. Nós gostamos de ter, né? Como a gente, lembrando do Senhor dos Anéis, né? Esqueci o nome dele, Gollum, Smirnoff, né? My Precious, né? Meu precioso, né? O meu orgulho precioso, a minha vaidade preciosa. Eu não vou abrir mão disso. Por que eu vou abrir? Eu sou tão bom, tão maravilhoso, tão inteligente, por que eu vou abrir mão disso? Né? A gente não fala, mas a gente pensa nisso em muitas situações. Vamos lá. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. É o equilíbrio perfeito. Né? A partir do momento que eu respeito o direito, por exemplo, que os meus irmãos que estão encarnados têm ao sistema de saúde, eu não vou desviar o dinheiro público. Não é isso? Para dar um exemplo, que ninguém, não que a gente conheça alguém que faça isso, não é o caso. Mas, é só para dar um exemplo aqui genérico, né? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo, o amor do próximo, e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ou seja, sem o amor verdadeiro, não há justiça. Sem caridade, não há justiça. Justiça e direitos naturais. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é vontade. A gente gosta do que a gente faz. Por que a gente gosta? Porque nós fizemos isso até hoje, a nossa existência inteira. Nós cultivamos essas coisas que nós temos hoje. E se livrar do nosso baú não é fácil, é difícil. Dentre os vícios, quais se pode considerar mais radical? O egoísmo. No fundo de todos os vícios, há o egoísmo. Deve expurgar, né, o homem, né? Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Gente, de onde é que vem o egoísmo? Por que a gente desenvolve, todo mundo desenvolve isso? Por quê? Isso não tem, talvez, um vínculo com o nosso instinto de conservação? Imagina o seguinte, a gente é um homem da caverna, né? Assim, bem bruto. Aí a gente está com fome. Aí a gente vai e acha uma bananeira, prova a banana, gosta. Matou minha fome. E ainda é gostoso, docinha, tá madura, né? Aí eu vou, pego o cacho e escondo. Por quê? Porque quando eu tiver fome, eu já sei o que eu vou comer. Não faz sentido isso? Então, essas pequenas coisas, quando a gente vai cultivando isso, vai vivenciando isso e vai ver que a gente vai sofrer menos
naquela vida encarnada, né? Se a gente tiver uma reserva, a gente vai fazer, lógico que vai fazer. Aí a gente aprende o seguinte, que de repente, se eu tiver todas as bananas, eu controlo o meu grupo. Poder, vaidade. Né? E a gente faz isso, gente, anos, séculos. Aí a gente chega aqui, a gente nunca foi tão bom como a gente é hoje. Então, se você acha que você tem muito defeito hoje, você nunca foi tão bom. Ontem você era pior que você é hoje. Né? Então, vamos pensar nisso. E se sentir menos culpado, se aceitar mais como a gente é. Daqui a 20 bilhões de anos, eu repito isso sempre, daqui a 20 bilhões de anos, seremos todos espíritos puros. Tá? Então, se aceite. Fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. E isso depende da educação. Tá? Da nossa educação. Quem é que educa a gente? A gente mesmo, né? A gente recebe uma série de formação dos nossos responsáveis, né? Porque pais ou né, famílias, às vezes, o nosso pai emocional não é o nosso pai genético, é alguém que inspira a gente não sabe porquê, né? Como se não houvesse assim, esses vínculos espirituais. Mas a gente é que se educa. Né? E às vezes a gente precisa de algumas encarnações para educar um fizinho de cabelo de sapo, como o pessoal diz às vezes, né? Um pouquinho. Homem de bem é o que praticaria a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Tá? Isso aqui a gente está falando de homem de bem. Vamos lá. Né? Faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus interesses à justiça. Esse é um pulo de coração, né? Se a gente lembrar das bem-aventuranças, esse é um pulo de coração. As vicissitudes da vida são sempre uma punição das faltas atuais? Não. São provas impostas por Deus. Por exemplo, uma mulher, né? Um espírito que nasce mulher, vai passar pelo sofrimento, a alegria depois, mas durante o parto é um sofrimento, vai passar pelo sofrimento do parto. Por quê? Porque tem que espiar uma prova passada, um problema, uma falta passada? Não, porque metade da população tem que fazer o parto. Simples. Então, são provas impostas por Deus, o que nós mesmos escolhemos como espíritos. Né? Ver o corpo envelhecer, perder massa muscular, ficar mais cansado, não conseguir dormir por causa de barulho, por causa de luz. Faz parte. Constitui com recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro é a consequência da sua depuração. Isso aqui a gente vai vendo, né? Que daqui a alguns anos, eu espero que menos de 20 bilhões, nem encarnar mais a gente vai precisar. Né? Mundo de regeneração, mundo feliz, por aí vai. Vamos lá, justiça e direitos naturais. Conclusão. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e caridade, que se funda na certeza do futuro. Tá? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer nesse momento? Por favor. Você falou agora há pouco, minutos atrás, a respeito da gente não ter sentimento de culpa. Certo? Isso é muito importante, evidentemente, porque o sentimento de culpa vai nos levar para um lado completamente oposto à nossa ascensão, que é uma coisa negativa. O que a gente não pode é se acomodar com as nossas imperfeições. É diferente, porque tem gente que diz, eu sou assim, eu acho que eu vou continuar assim e vai ser difícil de mudar. Mas não trabalha para se melhorar, justificando essa questão que eu não tenho culpa, eu fico na minha e fico tranquilo. Então, tem que haver uma consciência disso, porque senão isso serve de atrapalho para nós. Né? Certo. Me acomodo, aí pronto. Mas Deus não atua no livre-arbítrio. Então, por exemplo, se eu quiser me apegar a essa situação de acomodação cômoda, como muita gente faz, eu vou ficar 10, 15, 20 séculos estacionado. Até que me serão dadas oportunidades de viver a minha real situação. Viver, a gente vê isso, principalmente nas obras de André Luiz, né? A gente vê o Gregório, né, no livro de Libertação, e ele estava acomodado, ele era um imperador, tinha um império ali à disposição dele. Né? Mas com a mãe dele, né,
Chega e ela fala, eu percebi no coração dele uma certa, vamos dizer assim, esqueci a palavra, bom, uma possibilidade, um certo cansaço da situação que ele tinha, né? Então, a gente às vezes insiste, até que a gente já vê que a gente está cansado daquela coisa, não aguenta mais aquilo, né? Às vezes, quando eu penso em mim, eu falo assim, meu Deus do céu, eu não me aguento mais. Eu cansei disso, eu fico fazendo isso, né? Toda vez que eu vou pro metrô e alguém me dá uns barrão, eu jogo embaixo do trem. Eu não me aguento mais. Como dizia o Oswaldo Montenegro, só me tacando no mar. Eu não sabe, eu continuo fazendo. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu fiz de novo. Ah, que coisa. Aí eu fico pensando, não fico culpado, mas eu entendo. Ah não, você é muito duro com você ainda precisa se aceitar mais. Não, me aceito como eu sou, mas eu não quero mais isso pra mim. Mas não é culpa, é consciência. É consciência. Aí eu não tenho mais a culpa, eu tenho a responsabilidade. Eu sei que eu sou Você responsável. sabe que aquilo está errado e você quer melhorar. Eu quero melhorar, mas eu ainda não consigo, porque ele é forte. Mas Então, é uma evolução, porque é consciência. mas eu já sei que eu tenho e já não quero mais. Né? É como tem uma história que dizem que o Bezerra de Menezes chegou para alguém numa situação e a pessoa falou assim, eu sou orgulhoso, eu sou isso, vaidoso. Aí o Bezerra de Menezes teria dito para ele o seguinte, eu também. A diferença é que até ontem eu corri atrás de ser isso. Hoje eu corro disso. Né? Então, mas é difícil, não é assim, melhorei. Não, falta, mais algumas encarnações, talvez um século, 2, 3, 4, não sei. Vamos lá. Deus nunca obra caprichosamente, tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e sua bondade se revelam. Tá? Tudo. Não existe nada que seja maravilhoso, fantástico, sobrenatural. Tudo acontece conforme as leis da natureza, que nós não compreendemos ainda plenamente. Mas nada é, né? Até porque se fosse assim, Deus criou a Terra no primeiro dia, com a noite e o dia, e o Sol no quarto. Como é que tinha noite e dia se não tinha o Sol? Então, vamos lá. No tempo necessário, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. O culpado aqui, né, vamos colocar aqui, daquele que está precisando se regenerar. Tá? Regenerar uma qualidade, não quero usar defeito, uma qualidade, né? Aprimorar uma qualidade. No tempo necessário que se melhore. Então, naquela situação, eu te joguei embaixo do trem do metrô, né? O quanto eu vou ter que sofrer se eu tiver a percepção de que aquilo ali é uma responsabilidade, eu já estou me responsabilizando, eu já resolvi esse problema internamente e eu posso, através do amor, trabalhar aquele débito que eu acumulei. Eu não preciso ser jogado embaixo do trem do metrô para saber como é que é. Né? A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gasta em melhorar-se. Se eu melhorei rapidamente, né, eu entendi o que aconteceu. Eu não vou precisar sofrer 10 encarnações, porque isso não vai me fazer progredir de nada. Seria castigo. E Deus não é castigo, Deus é amor. Então Deus vai me dar instrumentos para que eu trabalhe em benefício do próximo. Porque não só eu vou me regenerar, como eu vou ajudar alguém. Se eu tropeçar e cair embaixo do metrô 10 vezes, quem que eu ajudei? Nada, ninguém. Né? Então Deus age através da criatura. Eu posso me tornar um instrumento de Deus para fazer o bem. Seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza de acordo com e seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. A gente passa a ter mais compaixão, ser mais simpático, né? Ser mais tolerante. Tá? Aqui então, bom, todo mundo aqui sabe que eu sou fã incondicional de Paulo, né? Então, pois é. Aí fala aqui das penas. As penas impostas jamais o são por toda a eternidade. Né? Quem é com efeito culpado é aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Qual é o objetivo da criação?
É a perfeição como espírito, não é isso? É a gente não ter vícios e ter... Né, a gente talvez tenha dificuldade de entender perfeição. Vamos pensar na ideia que a gente faz de quem é Jesus. O que é o castigo? É a consequência natural derivada desse falso movimento. Que movimento? De afastamento do caminho certo. Né? Uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade. Né? Pela experimentação do sofrimento. Então, enquanto eu for vaidoso, eu talvez, eu vou precisar passar por situações em que a minha vaidade seja domesticada. Né? Por exemplo, eu poderia nascer muito feio, com uma deformação. O Homem-Elefante, alguém lembra desse filme? É uma deformidade facial. Eu posso nascer com um problema, né? Sem nariz, com um buraco no lugar do nariz, um olho aqui, outro aqui. Né? Situações em que vão machucar a minha vaidade. Para quê? Aparar as arestas. Né? Devagarzinho, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Né? Eu posso ter hanseníase, né? Ver um pedaço do nariz apodrecendo, ou da sobrancelha, coisas difíceis, né? Bom, vamos lá, o céu e o inferno. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Né? É o outro nome do livro. Né? Coisa engraçada, né? Justiça divina. Né? Vamos lá. A justiça de Deus, que se contém integralmente nessas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Obras sim, boas ou más, praticadas voluntária e livremente, únicas que comportam responsabilidade. Né? A cada um conforme a sua obra. Essa é a essência da justiça. Né? Por quê? Porque se eu ainda tenho obras não tão cristãs, eu ainda preciso passar por experiências que me mostrem que isso não é legal. Tá? Considerando-se como grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, o que é um espírito culpado? Aqui, será que é um espírito que se sente culpado ou um espírito que foi responsável por uma ação lá? A gente precisa ler um pouquinho mais, né? Quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de prever o termo desses sofrimentos. Ou seja, o culpado aqui é a gente, quando a gente insiste nos nossos vícios. Tá? Mercê, porém, da revelação dos Espíritos, os exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Ou seja, se eu já entendi que eu não posso mais me sentir, sei que eu sou responsável por ter empurrado ela embaixo do metrô, eu não vou ter que sofrer por causa disso. Porque o que eu tenho que fazer agora, bom, Paulo de Tarso, na porta de Damasco. O que quer que eu faça? Lembram disso? Né? Ele olhou para trás e pensou assim, gente, eu já falei isso, né? O cara existe. Aí ele pensou todos aqueles cristãos que ele perseguiu, né? Causou a morte, torturou. Ele se sentiu culpado por causa daquilo? Ele se deprimiu e começou a chorar? Não. Ele olhou para ele, é óbvio que ele entendeu que ele era culpado, mas ele perguntou assim, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Né? Ponto. Se colocou à disposição. Adiantava ele ser desencarnado com sofrimento 38 vezes? Não adiantava, ele não construiu nada. Olha a obra que ele fez depois disso. Vamos lá. Um espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Né? Então, quando a gente é uma dualidade, né? Nós somos o reflexo da nossa mente. E a nossa mente é o reflexo de quem a gente é. Então, nós somos afetados pelos nossos sentimentos, por quem a gente é e pelas coisas que nós fazemos, tá? Pela nossa própria índole. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio,
Sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Tá fazendo sentido, gente? Não havendo uma só ação, um só pensamento, mal, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que seja perdido, que não seja considerado. Então existe sempre esse equilíbrio, né, entre o que a gente faz acertadamente e o que a gente faz não tão acertadamente, e a espiritualidade busca o quê? Que a gente aprenda com esse equilíbrio, né? Como equilíbrio, eu estou dizendo que não é que a gente tem que fazer os dois, não, né? É que as duas coisas são consideradas, né? E a gente, como dizem, né? O mal equivale, não, o mal não. É um bem supera, não é isso. Eu esqueci a frase agora. É que um bem apaga vários males. Tem uma... O amor com a multidão de O pecados. amor com a multidão de pecados, né? Então, é isso, né? O espírito sofre a consequência de suas imperfeições. A vida do vaidoso é difícil, né? A gente está sempre precisando ser o melhor no recinto, ser o mais inteligente, ter a última palavra, vencer todos os duelos verbais que nós temos. A vida é difícil, isso é um sofrimento. Isso. A duração do castigo depende da melhora do espírito culpado, né? Já vimos isso. O que Deus exige por termos dos sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Ou seja, o sofrimento, o propósito dele, a punição, o castigo, o sofrimento, é trazer a gente de volta para o trilho. Quando a gente está de volta no trilho, não tem razão para continuar esse sofrimento. O que Deus exige, já comentei, né? Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte. Ou seja, eu escolho se esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir. Se eu vou para lá, vai ter uma consequência. É minha escolha, meu livre-arbítrio. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Quer dizer, o arrependimento, sem o arrependimento, a gente até repara e expia pela dor, né? Mas enquanto a gente não se arrepender de uma coisa, a gente não se entender responsável por essa coisa, o que vai acontecer? A gente vai continuar repetindo. Porque se a gente não se arrepender daquilo, a gente não vai modificar. É a primeira coisa. E aí tem, né, bem-aventurados os pobres de espírito. É isso? Primeira bem-aventurança. A gente precisa de humildade, né, para reconhecer isso na gente, que já é um passo difícil. A expiação é a nossa retificação com a gente mesmo. E a reparação é a retificação com aquele que nós causamos um prejuízo, uma dor, né, um sofrimento. Então vem aqui, o arrependimento suaviza os traços da expiação, só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. Muitas vezes através da culpa, né? Como eu falei. Às vezes, se eu abandonei alguém, aquela culpa vai me obrigar a passar por situações de abandono. Porque só assim eu vou me sentir menos culpado. Não é o crescimento pelo amor, pela dor. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Né? Isso aí é aquela situação. Né? Na hora que eu empurrei ela embaixo do trem do metrô, eu criei uma dívida com ela que eu tenho que quitar. Né? Fazer algum tipo de bem. Ter ela como filha, ou como filho, me dedicar a ela de alguma forma, em outra situação. São exemplos, né, que a gente pode fazer. O espírito tem sempre o livre-arbítrio. Né? O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio. Persistindo no mal, o espírito sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência. Tá? O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Jesus não disse para a gente se conciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho, nossos inimigos? No presente.
no presente. Não é na próxima, na outra, porque aí também não resolve. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Enquanto não houver satisfeito a justiça, o espírito sofre a consequência de seus erros. Enquanto eu não corrigir aquele abandono de alguma forma, às vezes eu abandonei numa vida, aí vou na próxima com um compromisso, abandono de novo, aí eu vou numa terceira, abandono de novo, e tudo isso vai acumulando. Eu vou passando por situações que me mostrem que esse procedimento não está muito legal, muito bom. A justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Né? Aqui aí a questão do livre-arbítrio novamente. Estamos bem? Está fazendo sentido? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém encarnado? Eu não consigo falar com os encarnados. O André Luiz fala do arrependimento, uma frase interessante, que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é passaporte para o céu. Não é passaporte para o céu. Porque tem muita gente que acha, eu me arrependi, agora estou livre, né? É coisa não é bem assim, não é tão simples assim. Não é tão simples, não é tão simples. Mas agora vai ter uma frase aqui que eu acho que ela é assim, ela devia ser tema de um seminário motivacional. Vamos chegar lá. Né? Não preciso nem dizer que o Chico Xavier está envolvido nela. Né? Vamos lá. Em que pese a diversidade do gênero e grau do sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Então, galera, o negócio é o seguinte, vamos evoluir o mais rápido possível para parar de sofrer. Né? Fácil falar, né? Toda imperfeição, assim como toda falta dela advinda, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Então, se eu abandono, isso gera consequências. Né? Se eu humilho, isso gera consequências. A gente vai ter que lidar com isso. Não tem jeito, gente. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Tá? O que é isso aqui? Progresso espiritual, né? Tá? A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Aí falamos de novo, né? Uma vez eu fiz um comentário, eu acho que toda apresentação que eu tiver a oportunidade de me engajar, eu vou trazer esse slide aqui. Porque essa situação, gente, não. Paulo de Tarso, doutor da lei, sabia tudo, mandava e desmandava, né? Aquele poder todo, ele passar por aquela situação, ele se dá conta do que ele fez. E a atitude dele ser essa proatividade, gente, isso aqui é para a gente sentir muita vergonha e nunca mais fazer nada errado. Porque vocês querem mais do que isso? Tudo bem, ele encontrou Jesus assim, né? Materialmente, a gente só encontra Jesus em pensamento. Mas a gente tem essa dificuldade. Mas é uma situação de, né? Bom, não dá mais para mudar, já fiz, agora, o que queres que eu faça? Bom, botou a vida dele a serviço daquele que ele dizia que não era nada. O carpinteiro, né? Nazareno. Bom, livro Ação e Reação, né? Estava se conversando sobre o karma, né? Então, o instrutor tinha, né? O André Luiz andava em pares, né? O André Luiz e mais um outro espírito andavam juntos, né? Fazendo um estágio com os benfeitores, e um deles perguntou sobre o karma. Para nós expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que em particular nos digam a respeito. É a nossa conta corrente, né? Lembrando que, como é que é? O bem... O amor cobre uma multitude, né? de pecados, né? Ou seja, vamos guardar essa frase. Né? Eu acho que eu não quero não, porque também se eu tiver eu esqueci. Mas, vamos guardar isso aqui, vamos lá. Então,
Ação e reação, capítulo 7, dentro do capítulo, né, Conversão Preciosa. Nas sublimadas regiões celestes de cada ordem, entregue a inteligência, a razão, ao trabalho, ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados do rendimento da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que o mereçam em função dos serviços referentes ao bem eterno. Existe uma situação que o Divaldo conta numa apresentação, que ele estava assim, mal da saúde física, e ele em sono encontrou a mãe, e a mãe levou ele num lugar, numa dimensão, num lugar, e deu uma flor para ele cheirar. Ele cheirou a flor, e na hora que ele foi cheirar a flor se desmanchou, e ele inalou e absorveu aquela flor. Aí ela disse para ele, isso aqui é uma quantidade de fluidos, eu não sei o que é, que quando você voltar para o corpo, seu perispírito vai passar para o corpo e vai melhorar a sua saúde, vai causar um efeito na saúde. E está aí ele, né? 92 anos, firme e forte, andando de classe econômica, né? Fazendo um trabalho maravilhoso. Ele dizia, o Chico, que ele tinha recebido 3 moratórias durante a encarnação dele, que a gente conheceu. E como moratória, a gente entende que seja um prolongamento da vida, né? Do corpo físico. Então, acontece, vamos guardar isso que eu falei com essa frase aqui. Daqui a pouco a gente vai ver um negócio super bacana. Temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça. Tá? Então, existem mecanismos de cobrar e de dar créditos aos espíritos encarnados e desencarnados, conforme o seu merecimento, a cada um conforme a sua obra, não é isso? Aqui, toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, todos nós aqui temos as nossas dívidas. Enquanto nós estivermos trabalhando para o bem, as nossas dívidas podem ser suspensas, as cobranças podem ser suspensas. O nosso sofrimento pode ser suspenso e até postergado ou até suspenso. Não existem situações em que a pessoa ia perder um braço, mas porque estava trabalhando no bem, perdeu um dedo, 2 dedos? Não existe, existem histórias, né? Diversas histórias acerca disso. Então, é um motivacional, um motivador. Né? Se a gente estiver trabalhando em benefício dos outros, na seara do bem, a gente não só vai melhorar, né? Vai progredir, mas também vai sofrer menos. Olha só, é um win-win. Todo mundo ganha nessa história. Aqui uma frase, bom, todo mundo conhece o Haroldo Dutra Dias, não precisa. Vocês até já viram que aqui em cima no cantinho tem um símbolo do Portal Ser, que é um portal que o Haroldo faz parte. É um portal na internet, ele, o grupo que ele faz parte, eles disponibilizam uma série de material. Eu ia colocar aqui o Fraternidade Sem Fronteiras, mas eu acho que é sem redundância, né? Porque falar do Fraternidade Sem Fronteiras aqui vocês falam disso mais do que eu. Né? Então eu procurei trazer novamente, eu já tinha falado sobre o Portal Ser aqui antes, trouxe de novo. Então o Haroldo, numa apresentação, ele falou: o objetivo da justiça divina não é te derrubar, não é te desestruturar, é te transformar, te tornar melhor, te educar. Nem te educar, te dar oportunidade para que você se eduque. Porque a gente não educa ninguém além da gente mesmo, né? Não, já estou. Dessa vez eu vou acabar. Vou acabar até antes. Né? As nossas ações infelizes afetam, né, nós mesmos, e nós vamos precisar, de alguma forma, espiar esse efeito em nós, nos reajustarmos. Né? Afeta o meio ambiente ou não, isso pode afetar ou não, então às vezes quando tem a causa
do meio ambiente, nós somos responsáveis por isso. Né? Então, por exemplo, digamos que eu fosse um terrorista, fui lá em Brumadinho e botei uma bomba lá, explodir aquela coisa, destruir aquela natureza toda. Fui eu. Né? Então, eu tenho uma responsabilidade com isso e eu vou ter que regenerar isso de alguma forma. Eu não sei como é. E terceiro, né? Aquela irmã que eu empurrei embaixo do trem do metrô, eu vou ter que fazer uma reparação. A gente já falou disso. Tá? Tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui, gente? Bom, e agora? Agora, as nossas ações equivocadas são frutos de decisões conscientes, livre-arbítrio, escolha, que fazemos e muitas vezes justificamos sob falsos argumentos para que a gente pareça bonzinho para a gente mesmo. Né? Eu empurrei ela porque ela me olhou com a cara feia. Eu não quero saber se ela estava com dor. Não pode me olhar com a cara feia. Né? Me olhou com a cara feia, vou empurrar a letra de novo. Como sabemos que estamos equivocados, essas desfortunadas escolhas ficam registradas na nossa mente e arquivadas no nosso perispírito. O perispírito, ele é formado, né, de acordo com a nossa própria mente, consciência, a nossa mente. Conforme nós evoluímos, nós vimos que espíritos mais evoluídos conseguem mudar a forma do seu perispírito para a forma que mais lhe apraz, não é isso? Sim? Não? Talvez? Pois é. Então, o perispírito, a mente dá a forma do nosso perispírito. E a gente vê na literatura, né, nas obras de André Luiz, por exemplo, a gente vê que no nosso perispírito nós temos as nossas fichas, nossas telas mentais, que podem ser consultadas por quem tem essa habilidade. Né? Então, o perispírito reflete o que a gente é, a nossa mente. Tá? E é um acesso à nossa mente, vamos colocar dessa maneira. No íntimo, nos sentimos culpados por essas escolhas infelizes e as escondemos ainda mais a fim de evitarmos que elas fiquem nos confrontando, escondendo o nosso lado mal, que ameaça o nosso orgulho e a nossa vaidade. Em algum momento, esse acúmulo de pequenas culpas se torna insuportável e há um transbordamento na nossa mente, quase sempre acompanhado de um efeito no corpo físico, como desajuste emocional ou mesmo uma doença. A gente, às vezes, quando comete muitas coisas erradas e não sente culpa, às vezes, quando a gente toma consciência, a gente pode não suportar aquilo e enlouquecer. Né? Isso é uma possibilidade. Tá? Há, então, a necessidade de reajustarmos o nosso equilíbrio emocional e o seu reflexo no nosso perispírito, através da encarnação, da experiência encarnada, como encarnado. No entanto, enquanto não aceitarmos a nossa responsabilidade e vivermos em culpa, dificilmente conseguiremos atingir o desejado equilíbrio. Ou seja, enquanto a gente não sair da culpa e for para a responsabilidade, é muito difícil a gente atingir o equilíbrio. Por quê? Eu estou em culpa, porque eu abandonei, aí eu vou, sofro abandono, sofro, mas não me sinto mais culpado. Mas se eu não sou responsável por isso, abandono de novo. Aí eu vou me sentir, né, aquelas pessoas que tem interesse em controlar o próprio peso e não pode comer chocolate, aí come uma barra de chocolate, aí já comi umas 8, né? Aí depois, ai meu Deus do céu, vou ter que... Aí começa a levar para academia, não sei o que, para de comer, né? Mas faz isso repetidamente, né? Não que ninguém aqui faça, não é o caso. Né? Mas é o caso. Bom, perguntas, comentários, que é uma situação constrangedora, que é um momento constrangedor de novo, né? Que ninguém fala nada. Mas eu quero fazer um comentário. Por favor. Na leitura minha de hoje, falando sobre a justiça divina, tinha uma frase falando assim, que quando nós começamos a perceber, a botar em prática essa justiça, que é o nosso, quando a gente fala aquela voz assim, ó, eu não devia ter feito isso está errado, não faça. A próxima vez eu tento não fazer. Então estava falando lá, é a justiça de Deus, né? Deus falando dentro de nós, é a justiça começando a nascer dentro de nós. Quando nós começamos a perceber, né, essas coisas que a gente faz de errado todo dia, essas coisinhas lindas, mas que no momento a gente começa, eu não queria ter feito isso. Amanhã eu vou tentar não fazer. A gente faz de novo, mas tenta de novo não fazer. Então tá falando que esses pensamentos, essa voz dentro de nós, é a centelha divina nascendo em nós. Exatamente. Achei muito interessante a sua palestra de hoje com o Becas. E essa frase ficou na minha cabeça, ficou o dia todo na minha cabeça. Foi muito interessante. É um livro de Joana de Anjos que eu tô lendo. Muito interessante. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Então, deixa eu só, eu tenho mais 2 slides aqui só. Um é do Portal Ser, para quem esqueceu, né? É um portal
que tem muita coisa interessante, muitas palestras, muitos estudos, e todos padrão Haroldo Dutra Dias, né? Então é uma coisa que eu acho que vale a pena. Outra coisa que eu gostaria de citar também, comentar, né, é o Jardim dos Oliveiras, que muita gente não conhece, todo mundo, a maioria das pessoas conhece o Carlos Alberto Almeida. Agora Mas- na cidade. Na minha cidade, Jardim dos Oliveiras. Pois é. Então, assim como nós temos oportunidades, Gilson, quanto é que a gente precisa para padrinhar uma criança no Fraternidade Sem Fronteira? Quantos reais? 50 reais. A gente dividindo por 5 reais por libra, 10 libras por mês. Né? 10 libras por mês. Tem gente que não pode. Mas se juntar 10 pessoas, 1 libra por mês, a gente faz uma diferença na vida de alguém que talvez não precise, né? Ajude. Então, estou falando aqui do Fraternidade Sem Fronteira da mesma forma como o Jardim das Oliveiras. Né, o grupo do qual o Alberto Almeida faz parte tem um trabalho social, e vocês com 25 reais por mês podem ajudar a manter essa instituição. 5 libras, uma parte, no mês. Não quero deixar ninguém culpado não, tá, gente? Mas, então, existem, eu estou falando aqui, falei de duas, né? Uma que o objetivo é nos ajudar no nosso aprendizado, né? Esse aqui é o nosso objetivo, o objetivo talvez pudesse ser ajudar outras pessoas que nem conhecemos, né? Como Fraternidade Sem Fronteira. Quem é que conhece alguém no Brasil, alguma criança que seja, você não conta, que seja atendida pela Fraternidade Sem Fronteira? Né? Ou na África? Ninguém conhece, mas se vocês ajudarem, vai ter alguém que vai ser beneficiado. Né? Então, só vale assim como divulgação mesmo, né? Como incentivo. Não quero que ninguém se sinta culpado porque tem gente passando fome enquanto vocês estão tomando pints no pub. É isso. Tá? É isso, gente. Muito obrigado. Consegui acabar. Essa Muito coisa obrigado. do egoísmo e da culpa, só da gente ter consciência de trabalhar isso, quando a gente toma essa consciência, a gente já começa a melhorar. Porque o egoísmo, a gente espera muito aplausos externos, né? Como dizia o Chico Xavier. E quando a gente tem que aplaudir a si mesmo, né? Pelo melhoramento dos nossos E os nossos esforços, nossos esforços, né? E a culpa também, a gente aprende a trabalhar esse lado aí, para errar menos, sentir, ter menos esses milímetros, essas coisas, e melhorando a cada dia. Então só essa consciência, a gente já melhora muito. A gente fala, eu vou trabalhar isso. É progressivo, é progressivo. Começa um grande- É muito melhor que eu tenha culpa e resete a minha culpa do que eu não sinta nada. Né? Então a culpa já é um começo. Um belo dia, alguns anos, eu vou entender que na verdade essa culpa não vai me levar a lugar nenhum. Aí eu vou passar a me sentir responsável pelas minhas ações. Aí eu vou ver que eu sou responsável, mas eu gosto ainda de fazer isso, né? Eu sou poderoso, então eu gosto disso. Aí eu vou me desgostando, né? Aqueles sofrimentos que o Paulo apóstolo fala, né? Na obra dos Espíritos. Aí vem o sofrimento aqui, o sofrimento ali, e eu vou aos poucos me desgostando de quem eu sou. Até que a gente chega naquela situação, gente, eu não aguento mais. Não aguento mais fazer isso de novo. Por que ainda faço isso? Mas continua fazendo. Aí a gente vai fazendo menos, até que a gente melhora. É um caminho longo, né? É um caminho longo. Gente, só desculpa